Hoje nós estamos começando uma nova série, Realidade Futura. Mas antes de começar essa série, eu quero te mostrar algo poderoso. Hoje de manhã eu disse 2017, a verdade é 2018. No ano de 2018, eu ministrei sobre isso aqui na igreja. Eu falei sobre uma coisa durante essa ministração chamada de realidade futura. E durante essa ministração, eu distribuí um quadro para as pessoas. E naquele tempo, para ensinar, o que eu fiz? Olha, você vai pegar esse quadro, a Bíblia fala sobre a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a definição de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, ninguém rouba de você, convicção, de fatos que você ainda não viu. Ou seja, o que é a fé? É você visualizar algo até que aquilo se torne real para você, antes que os seus olhos possam enxergar. Isso é a fé. E eu falei sobre a realidade futura, que é o que eu vou ensinar nos próximos 3 domingos. E aí eu dei um quadro, e eu disse, olha, pegue algo que você deseja para a sua vida, e coloque aqui, uma casa, um trabalho, o casamento, quero ter filhos, uma viagem, e você vai colocar isso para você orar, porque fé é visualizar o invisível, até que isso se torne realidade dentro de você. E aí, para ensinar, eu fiz um para mim. Então, durante a semana, fui lá, organizei, fiz e mostrei igual. E foi esse aqui que eu mostrei em 2018. Por que vocês estão rindo? Tem alguma coisa engraçada no meu quadro de realidade futura? Gente, hoje vocês estão com espírito de julgamento. Final do culto eu vou pôr o pastor ungindo, expulsando esse espírito de vocês. Isso aí é o shape que eu vou ficar em breve. Não se preocupa. E aí o que eu fiz? Eu coloquei ali. Quero que os meus filhos casem. Miguel, você quer casar com quem? Pai, quero casar com uma loira. Pedro, você quer casar com quem? Imagina, Pedro tinha 16 anos, quero casar com uma ruiva. Tá bom. Aí eu falei, olha, coloca o Pedro com uma ruiva, o Miguel com uma loira, mas mete uma barba nessa cara do Pedro, porque essa cara de bebê de 16 anos, não é isso que ele vai casar. E aí eu fiz, coloquei ali a revista Forbes, eu queria que uma empresa minha saísse na Forbes, e fui colocando um carro, casa, a igreja, essa igreja é a igreja Casa de Deus, que tem uma estrutura de ministério infantil de um lado e do outro. Isso me deixou impressionado como ela é muito bem estruturada. E coloquei carro, coloquei um terreno, porque eu queria morar numa casa num lugar em Balneário, e coloquei tudo isso. Eu vou te ensinar essas 3 semanas a fazer isso. Se você acredita, parabéns. Se você não acredita, não muda nada na minha vida. Mas eu vou te mostrar algo. O ano passado, numa festa lá em casa, a Liana disse, vamos tirar foto. Pedro tinha pedido a Serena em casamento, Miguel tinha pedido a Bruna em casamento. E nós tiramos uma foto. Passada uma semana, a Liana vendo as fotos, quando ela olhou a foto, ela disse, amor, olha esta foto. O Miguel com uma loira de cabelo liso, o Pedro de barba com uma ruiva de cabelo ondulado. O Miguel casou semana passada com a Bruna e o Pedro vai casar dia 14 de outubro com a Serena. Volta para a foto, volta para a foto. Aquela foi a foto. Até o formato do cabelo das meninas estão iguais. Pastor, isso é coincidência. Tá bom, a vida é tua, você vive do jeito que você quiser. Você sabe o que vai mudar na minha vida? Nada. Eu estou aqui para ensinar
quem quer entender o que a palavra de Deus nos ensina. Agora eu vou te mostrar o carro que eu tenho. Não é branco, mas é uma Range Rover preta. Esse é o carro que eu tenho. Eu estou sentindo hoje uma inveja, um espírito de inveja. Caramba, vocês estão difíceis hoje. Nunca imaginei. Eu não escutei um amém aqui. Aquilo que você celebra, você atrai. Volta a foto do Pedro, do Miguel casando. Isso aí é para vocês, seus encalhados. Só os encalhados, vai, celebra encalhado. Ah, não tem coragem de celebrar, vai continuar encalhado. Só os encalhados, celebra. Os encalhados querem continuar encalhado. Volta para lá. E essa igreja, nós inauguramos semana passada o ministério infantil da igreja. Tudo que está no quadro, exceto duas coisas, ainda não aconteceram. Por que tu está rindo, garota? Por que... Esses dias eu estava olhando isso e falei, amor, eu vou ensinar para a igreja de novo, vou fazer o quadro, vou dar. E ela olhou e tudo que está ali, casa, o terreno, naquele lugar, tudo aquele terreno eu comprei sem nem, depois que comprou que eu vi que era o mesmo lugar que estava ali, e tudo, só tem duas coisas, o avião e o shape. Aí eu falei, amor, só falta essas duas coisas. Ela disse, glória a Deus, o primeiro já vai acontecer. Eu falei, amém. Ela, o avião. Ó, eu só não vou tirar minha camiseta aqui, porque eu estou no meio do culto, porque senão eu ia mostrar. Por que tu tá rindo, filha? Meu Deus, ninguém acredita em mim. Ó, vou te dizer, só falta 2. E os 2 vão chegar esse ano em nome de Jesus. Aprenderam a celebrar, né? Aprenderam, tá bom. Querido, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Leia comigo, vamos lá. 1, 2 e... Cuidado. Outra vez. A última vez. Nós somos seres visuais. Deus nos criou assim. Ele decidiu. Tudo aquilo que você viu, viveu, escutou, conviveu, desde a sua infância até hoje, você criou imagens na sua mente. Então hoje você tem um banco de imagens na sua mente. Nós somos seres visuais. Deus nos fez assim. Mas existem 2 fundamentos. E eu quero te ensinar isso nessas 3 semanas. Existe o fundamento espiritual e existe o fundamento científico. Tudo que nós pensamos, falamos, ouvimos, cria uma imagem. Não pense em um elefante verde. O que você acabou de pensar? Um elefante verde. Até o que eu digo para você não fazer, você cria uma imagem. Se eu disser para você que daqui a pouco você vai sair daqui, vai chegar na sua casa, alguém vai lá abrir uma latinha vermelha, líquido preto, e está lá a pizza te esperando depois do culto. Você já viu um refrigerante, o que você viu? E eu não disse, porque tudo que você viu, tudo que você ouviu, tudo que você viveu,
cria uma imagem. Deus nos fez assim. E o que Salomão diz há 3.000 anos atrás? Cuidado com o que você pensa, porque sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ou seja, a vida que você tem aqui apenas é o resultado dos pensamentos que você teve lá atrás. Mas a vida que você terá no futuro, ela será o resultado dos pensamentos que você tem hoje. Sua vida, ela não caminha baseada em pensamento positivo. Essa semana eu vou ganhar 1 milhão, vou ganhar 1 milhão, vou ganhar 1 milhão, vou ganhar 1 milhão, vou ganhar 1 milhão. Aí você acorda amanhã de manhã e diz, caramba, como as coisas estão difíceis, né? Acho que aquele negócio não vai dar certo. Sei porquê, sempre é assim comigo. Vai, chega na última hora, não dá certo. Ei, olha para mim. Tua vida não caminha debaixo de pensamento positivo. Tua vida caminha na direção de pensamentos dominantes. Você pode ter pensamento positivo a respeito de qualquer coisa, mas o que dirige a sua vida são os seus pensamentos dominantes, aqueles que governam, que regem, que criam uma imagem na sua mente. Fé nada mais é do que você criar uma imagem daquilo que você quer alcançar, até que aquilo se torne uma convicção, uma realidade, antes que os seus olhos possam enxergar. Então eu estou falando de fundamentos espirituais. Todos nós caminhamos e temos pensamentos negativos e pensamentos positivos. O que nós precisamos fazer? Eliminar esses pensamentos e vivermos focado naquilo que é a palavra de Deus. A Bíblia diz, tudo aquilo que é puro, amável, de boa fama, isso pensais. Ou seja, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós pensamos, porque é isso que dirige, é isso que conduz, são os pensamentos dominantes, que é aquilo que te conduz na sua vida. Aonde você chegou, são os pensamentos dominantes que trouxeram. Aonde você vai chegar, são os pensamentos dominantes que vão te levar. Por isso Deus diz, ponho diante de você 2 caminhos, a bênção e a maldição. Decida pela bênção. Diante de nós tem a bênção e a maldição. Diante de nós tem a saúde e a enfermidade. Diante de nós tem a riqueza e a pobreza. Você decide quais serão os pensamentos dominantes. Isso é a fé. É isso que te faz criar uma realidade futura. Por milênios existe a física. Os homens, eles estudaram a física por muito tempo. Muito tempo. Mas há 100 anos atrás, os cientistas descobriram uma área da física chamada física quântica. Você já deve ter ouvido muitas coisas certas e muita bobagem sobre física quântica. Mas a física quântica, ela só tem 100 anos. E foi um estudo. É óbvio que numa plateia desse tamanho, com pessoas de todas as idades, de todos os níveis culturais, de todos os níveis sociais, é difícil em meia hora você explicar o que é física quântica. Mas eu peguei um vídeo de menos de 5 minutos, que ensina a primeira experiência da física quântica. Eu queria que você assistisse, e depois eu continuo o que eu estou falando. Então, o que nos ensinaram na escola não é como as coisas realmente são. E os nossos sentidos nos pregam peças. Vocês têm que se perguntar, afinal, o que é essa realidade em que nos encontramos? A física moderna diz que são ondas de informação. E eu acredito nisso? Haha, tomara que sim!
E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude? É para ensinar criança sobre física quântica. O que importa para você? Existem duas coisas: matéria. Eu, você, a cadeira, o prédio, matéria. E existe uma outra coisa chamada onda. Você está me ouvindo? Isso é onda. A Bíblia diz em Gênesis que Deus criou todas as coisas com a onda.
haja luz, haja separação. Ou seja, foi com o poder da palavra. Agora, o que é matéria age de um jeito, o que é onda age de outro. Mas de repente, eles se misturam. E quando coloca um observador, alguém olhando, volta a funcionar de uma maneira diferente. Melhor explicando, quando coloca um observador, as várias possibilidades desaparecem. E passa a existir só uma, que é a que o observador está olhando. Deixa eu te explicar isso melhor. Fé é você ter várias possibilidades na sua vida. Eu posso ser rico, eu posso ser pobre, eu posso viver muito, viver pouco, eu posso ser gordo, eu posso ser magro, eu posso casar e ter vários filhos, eu posso casar, ter um, ter dois, ter três, eu posso ter um trabalho e ser famoso, eu posso ser um desempregado. A minha vida e a sua, ela é cheia de possibilidades. E aí entra o ser humano que conhece Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a convicção de um fato que você ainda não viu. Ou seja, você se torna o observador do seu futuro e de todas as possibilidades você escolhe aquela que é a promessa de Deus para a sua vida. A física quântica, a ciência nada mais está fazendo do que o quê? Explicando o que é a fé. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Será que alguém está entendendo isso? Sabe o que significa isso? Que a física quântica mostra que a onda pode interferir na matéria. Ou seja, que a onda ela pode ir no futuro e movimentar a matéria. É mais ou menos assim. A mulher com fluxo de sangue acordava todos os dias de manhã e declarava onda. Eu estou na física quântica, eu não estou na Bíblia. Se eu apenas tocar na veste daquele homem, eu serei curada. E o dia que ela toca, pum, é curada. Eu poderia passar a noite inteira te mostrando textos bíblicos. Olha o que Salomão declara, Provérbios capítulo 23, versículo 7. O homem é assim, como ele... Cadê o versículo? O homem é assim, como ele... vai, me ajuda, gente. 1, 2 e... Outra vez. Mais alto, mais alto. A física quântica diz que o que você pensa é uma onda, e ela vai no seu futuro, e ela cria uma nova realidade, ou uma nova possibilidade. Eu e você temos muitas possibilidades na vida, mas pela fé, eu escolho qual eu decido ter. Meu Deus, alguém está entendendo isso? O homem é assim como ele imagina na sua mente. Jó dizia assim: aquilo que eu tinha medo aconteceu. Ou seja, aquilo que ele pensava todos os dias, o pensamento é onda, aquilo que ele pensava todos os dias aconteceu. Ele tinha medo de perder os filhos, o dinheiro, ele tinha medo de perder a família, ele perde tudo. Então eu estou te dizendo sobre a parte espiritual e sobre a parte científica. Eu estou falando sobre física quântica e Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ou seja, quando você visualiza é onda, quando você declara é onda, ela tem o poder de mexer na matéria, física quântica. Quando você declarar algo, na tua palavra há poder de vida ou morte, saúde ou enfermidade, riqueza ou pobreza, bênção ou maldição, porque na minha onda existe um milagre. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Há um tempo atrás, há 2 anos atrás, eu saí extremamente atrasado para ir para o aeroporto. Chego em Itajaí, a fila do ferry-boat gigante, um engarrafamento. Foi um dia marcante.
meu sogro estava internado e ele fez um exame para descobrir o que realmente ele tinha. Tinha acabado de sair o resultado, minha esposa me manda o resultado e ela disse, não li, leia para mim, por favor. E eu abro no celular, uma irresponsabilidade passada do limite, atrasado, fila do ferry-boat, lendo o resultado de exame do meu sogro, que foi o diagnóstico de um câncer, no telefone falando com ela, dirigindo, tudo errado, ou seja, eu estou ensinando o que você não pode fazer, está tudo errado. E aí eu lendo, vejo o carro andar, eu acelero, o carro freia, eu freio, e eu tentando entender, e no áudio falando com ela, e preocupado de perder o avião, e o cara anda, e ele anda, freia, e eu ando, e pum, bato na traseira dele, meu Deus. Quando eu desci, o rapaz saiu desse jeito. Pelo amor de Deus, eu acabei de sair da oficina, eu estava nessa fila pensando, só falta alguém bater no meu carro. Falei, querido, eu estou atrasado, está aqui meu telefone, pastor Maico. Eu falei, isso, você me conhece, que bom. Querido, olha, pastor, frequentei a igreja. Eu falei, ok, bati na tua traseira, eu estou atrasado, está aqui meu telefone, depois eu te ligo, manda consertar, veja lá, me perdoa, eu não estava prestando atenção, estava no celular. Gente, tem coisa que você acha que é coincidência, mas são os seus pensamentos dominantes dirigindo sua vida. É a pessoa que sai de casa com medo de bater o carro e bate. É o que Jó disse. É mais ou menos assim quando você sai de casa com a bolsa. Eu vou lá no centro. Isso quando você está em São Paulo, não em Balneário, né? Pelo amor de Deus. Eu vou lá no centro, mas deixa eu segurar bem essa bolsa aqui. Ai, eu tenho medo de ser assaltada. Aí do outro lado da cidade sai um corintiano pensando assim, eu vou assaltar alguém. O que foi? Falei alguma coisa errada? Falei alguma coisa errada, gente? Pelo amor de Deus. O que foi? Eu não entendi. Aí ele sai lá do outro lado da cidade. Ela está com um pensamento, medo de ser assaltada. É uma onda que tem influência sobre a matéria. Eu estou falando sobre física. E lá do outro lado da cidade, o corintiano pensando numa bolsa. Os dois vêm e se encontram onde? Na mesma rua. E um passa pelo outro. A mulher vai embora, sem a bolsa, e o corintiano com a bolsa. Querido, isso eu poderia passar a minha noite inteira mostrando que a Bíblia declara. A Bíblia, ela é muito clara sobre tudo isso. Josué, ele vai enviado para a terra prometida. Ele chega lá, ele olha uma montanha, o Monte Hebron, e lá em cima tinha uma fortaleza que guardava uma cidade, só morava gigante, e ele disse, é o melhor lugar de Israel, é a melhor montanha, um lugar fortificado, ninguém invade, lá tem água, lá dá para plantar, meu Deus, eu quero aquilo. E ele volta, ele diz, eu quero isso. 40 anos passa, a geração inteira morre, sobrevive só Josué e Calebe. Moisés, que prometeu a Calebe, morre. Josué diz a Calebe, entramos na terra, o monte que você pediu e o Senhor prometeu, agora é teu. Mas você tem 85 anos, ele diz, está de brincadeira, eu ainda tenho a força dos 45. Eu posso subir, eu vi essa montanha cada um dos 40 anos no deserto. A Bíblia diz que ele sobe, ele destrói os gigantes, e ele termina a vida dele morando no Monte Hebron. Querido, isso é a fé que te leva a visualizar o impossível, o invisível. Levante a sua voz e diga, hoje eu posso criar uma nova realidade no meu futuro, pela fé, visualizando
declarando, em nome de Jesus, a experiência das duas fendas na física quântica. O observador é a fé. É quando você começa a olhar na sua frente e tem várias possibilidades, mas você decide, escolhe, elege. Olha o que a física quântica diz: que o observador é quem escolhe qual das possibilidades ele quer ter como resultado. Você sabe o que é isso? Você tem o direito e o poder de escolha, pela fé, de qual das possibilidades do seu futuro a que você quer ter, a que você quer alcançar. Eu quero terminar dizendo algo para você, e não quero que você se assuste. Coloca esse quadro ali de novo. Esse quadro, quando eu fiz, eu coloquei ele no meu escritório, olhei para ele todos os dias. E muitas vezes passava por ali 5, 6, 7 vezes. E eu visualizei cada uma dessas coisas. Tem uma parte ali com o negócio assim na mão, que eu não olhei muito para aquele lado, mas olhei para os outros. Mas eu visualizei. Eu não escolhi uma ruiva e uma loira para os meus filhos. Eu orava dizendo: Deus, que sejam mulheres cheias do Espírito Santo. A Bruna e a Serena são líderes nessa igreja muito antes de casar com os meus filhos. A minha esposa, ela orava diferente. Deus, eu não oro por uma pessoa certa, eu oro pela pessoa que é o propósito do Senhor na vida dos meus filhos. E eu não te peço uma nora, eu te peço uma filha. Essas duas meninas agem com a minha esposa. Eu chego em casa, a impressão que eu tenho é que as duas são filhas da Liana, e Pedro e Miguel são genros. É sério. O Miguel está de lua de mel. A Bruna me chama de vídeo 3 vezes por dia na lua de mel. Parece que é ela que é minha filha e não o Miguel. Eu não pedi um cabelo ruivo e um cabelo loiro. Eu pedi mulheres cheias do Espírito Santo. Mulheres que temem e servem ao Senhor. E não fui eu que escolhi, foi o Pedro e o Miguel. Eles viram isso lá em 2018, quando eu fiz, e nunca mais viram. Isso era a minha oração e da minha esposa. Aconteceu. Você acha que é coincidência? Sabe essa Land Rover preta? Eu não comprei ela. Tem um membro da igreja aqui, que ele mexe com carro, e eu liguei para ele, eu falei: eu vi uma Land Rover assim, assim, assim. Aí ele falou: tá maravilhosa, é tanto. Eu falei: meu Deus do céu, absurdo, muito caro. Ele disse: pastor, eu estou na China, volto da China daqui uns 10 dias, eu vejo isso para o senhor. Aí no outro dia ele diz: me chamaram da Land Rover, que tem um desconto absurdo para distribuidores. Falei: que legal, não tem nada a ver comigo. De repente ele me manda um vídeo de uma Land Rover preta. Tá bom. Eu escrevi: que lindo. Ele chega da China, pega Covid, fica lá 15 dias, passa-se um mês. Ele me liga: pastor, estava com Covid e tal, mas já estou bem. Seu carro está aqui na garagem, vou ir levar para o senhor. Eu falei: o quê? Ele falou: teu carro. Eu falei: que carro? A Land Rover que eu comprei. Eu falei: você comprou o carro? Você não falou comigo. Ele disse: pastor, era imperdível aquele preço, não tinha como. Já comprei, já financiei, já fiz um contrato para transferir para o senhor. Agora é só o senhor continuar pagando aí, já está tudo feito. Eu não teria comprado. Ele é membro da igreja, está sentado. Ele que comprou. Lógico, eu paguei, mas foi ele que comprou, não fui eu. O terreno eu comprei com um sócio. O dia que eu olhei, é sem explicação. O hotel ganha o único da América como o melhor do mundo. Isso não tem nada a ver comigo.
Meu sócio que cuida, que está lá cuidando, tocando. E de repente vai parar na Forbes. E só quando eu estava vendo isso, depois da foto dos meninos, que eu vi o terreno, eu vi a revista Forbes, eu vi a foto deles, eu vi o prédio de criança da igreja, que eu tinha visto lá na Guatemala, e eu fui vendo, e o shape está chegando, vai chegar. Meu Deus, alguém concorda comigo, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda. E tu que riu vai ter que orar por mim todo dia, pai. Deus, dá o shape para ele. Eu não escolhi. Na física quântica diz que isso é a onda que interfere na matéria. Aqui na igreja a gente diz, é a fé que te faz visualizar aquilo que se torna realidade dentro de você, e você consegue ver e ter convicção antes que os seus olhos possam enxergar. Isso é a fé. Fica em pé. Esse quadro eu mandei fazer, e eu vou dar para você no último domingo, porque se eu der hoje, antes de dormir você vai colocar um monte de besteira lá. Eu vou te ensinar esses 3 domingos, e no último domingo eu vou te entregar. E aí você vai pegar, você vai orar, você vai colar, você vai colocar em um lugar que você vê todos os dias, e que você possa orar 10 vezes por dia por isso. Registra, filma, grava, porque eu vou mostrar isso. O ano que vem, no mês de agosto, eu vou pregar domingo à noite sobre isso. E eu vou colocar aqui pelo menos 100 quadros de pessoas que colocaram e já aconteceu. Eu não sei de quem vai ser, mas eu vou colocar. Isso eu tenho certeza. Feche seus olhos, levante suas mãos aos céus e diga: eu posso criar uma realidade nova no meu futuro, de todas as possibilidades, pela fé. Eu escolho a promessa. É essa possibilidade que eu alcançarei. Eu declaro, pela fé, em nome de Jesus, essa noite eu começo a construir uma nova realidade no meu futuro, em nome de Jesus. Só quem crê, só quem concorda, celebra, celebra, celebra. Glória a Deus. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar.